A paz do Senhor, igreja. Amém? Eu convido a cada um de vocês que se ponham de pé e vamos estar agradecendo ao Senhor por mais esse momento na presença dEle. Vamos estar agradecendo a Ele por mais essa oportunidade única que Ele te deu aqui nessa manhã. Amém? Nós gostaríamos de agradecer o grupo de jovens pelo trabalho maravilhoso que vocês prepararam aqui ontem. E a vocês, a cada um de vocês aqui, eu lanço um desafio, que no próximo trabalho dos jovens, cada um de vocês possa estar aqui compartilhando com eles, dando um apoio, amém? Aleluia, Senhor, mais uma vez nós estamos aqui na Tua presença, meu Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por cada vida, Senhor, que aprove o Senhor estar aqui nessa manhã. Nós te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade única, Senhor, que o Senhor nos deu para que pudéssemos estar aqui sem a Tua presença, meu Pai. E que, Senhor, a Tua Shekinah, Senhor, venha, Senhor Jesus, chacoalhar esse lugar aqui nessa manhã. E que a glória do Senhor venha encher essa igreja, essa casa, meu Pai. E que, Senhor, cada um de nós venhamos sair transbordando, Senhor, da Tua graça, Senhor, para que nós possamos estar, assim, espalhando, Senhor, a graça do Senhor por onde nós passarmos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Aleluia. Esses irmãos podem se assentar, amém? Desculpa, os irmãos podem continuar de pé? Vamos fazer algo diferente aqui, amém? Eu convido você para que abra a vossa Bíblia em 1 Reis, no capítulo 19, versículo 18, amém? Primeira Reis 19, 18. Eu estou lendo apenas um versículo que diz, na minha versão, também conservei em Israel 7.000, e todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amém? Apenas esse versículo, os irmãos podem se assentar. Aqui o contexto dessa passagem se dá sobre o povo de Israel, no momento em que eles andavam dispersos, longe da presença de Deus, e servindo a outros deuses. Então, Elias se levantou e ele decidiu continuar na presença de Deus. E essa passagem fala no momento em que ele lutou e derrotou todos aqueles profetas que eram profetas de Baal. E eu faço um paralelo com essa geração, com esse momento que estamos vivendo agora. Principalmente vocês, jovens. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Porque vocês fazem parte da geração conhecida como geração milenária. É uma geração totalmente diferente, bombardeada por todos os meios de informações rápidas. Tudo acontece muito rápido. Vocês são bombardeados por questionamentos contrários à presença de Deus. E mesmo assim, vocês decidiram a fazer parte dos 7.000 que não se dobraram a Baal. E hoje eu declaro uma palavra de Deus na vida de vocês. Que Deus use cada um de vocês para que venha mudar essa geração. Para que venha fazer com que essa geração volte a buscar a presença de Deus. E que cada um de vocês, por onde vocês passarem, pela universidade, pelo ambiente de trabalho, que vocês venham transmitir a graça de Deus através da vida de vocês. Porque, como a palavra de Deus diz, que vocês estão como uma nuvem de testemunha. Não importa o que vocês falarem, porque o mundo está olhando para vocês. Não importa o que vocês falarem, porque eles vão seguir o que vocês fizerem. Amém? Nós somos o sal da terra. E eu convoco a vocês, que vocês compartilhem a palavra do Senhor por onde vocês passarem. Amém? E cada um de vocês, igreja, que vocês ajudem esses jovens aqui na missão deles, porque eles não estão com missão fácil na mão. Amém?
cada um de nós que temos filhos pré-adolescentes, crianças também, que um dia eles vão estar sentados aqui num lugar desses. E que eles venham a ser influenciados por eles. Vocês têm uma responsabilidade muito grande na mão de vocês. Vocês têm responsabilidade de influenciar cada um desses pré-adolescentes, dessas crianças que estão aqui, e dos jovens com quem vocês compartilham suas vidas. Amém? Eu peço que vocês venham aqui, tomem lugar no altar, e que a igreja, convoque a igreja, para que venha estar orando pela vida de cada um deles. Amém? Eu convido a igreja para que se ponha de pé. Aleluias. Aleluias. Oh, Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, meu Pai. Porque assim, Senhor, como naquele tempo de Elias, o Senhor ainda escolheu, Senhor, jovens guerreiros, jovens fortes. O Senhor ainda escolheu, Senhor, pessoas, Senhor, que escolheram, Senhor, seguir o caminho do Senhor. Pessoas que escolheram, Senhor, andar segundo a Tua vontade, meu Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja fortalecendo a vida de cada um deles, meu Pai. Pai, que o Senhor, diante de cada desafio que eles passarem, diante, Senhor, de cada, Senhor, questionamento, que o Senhor Jesus venha, Senhor, a trazer essa palavra do Senhor, ao profundo dos corações deles, Senhor, para que diante de cada questionamento, para que diante, Senhor, de cada, Senhor, challenge, eles, Senhor, venha ter a palavra do Senhor guardada nos seus corações, Senhor, na tábua, Senhor, dos corações deles, Senhor, para que eles venham, Senhor, a você poder confrontar, Senhor, cada um deles, Senhor, através da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos, e levanta cada um, Senhor, para que, Senhor Jesus, por onde eles passarem, eles possam, Senhor Jesus, trazer seguidores, Senhor, porque essa geração, Senhor, clama, Senhor, por alguém, Senhor, por influenciadores. Essa geração, Senhor, elas, Senhor, estão acostumadas, Senhor, a seguir influenciadores, Senhor, e que, Senhor Jesus, venha usar, Senhor, cada um deles, Senhor, para influenciar vida, Senhor, por reino do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos. Amém. Aleluia. Amém, Jesus. Vamos nos alegrar na presença do Senhor, porque Ele é perfeito. A vontade dEle é boa e agradável. Nós vamos dar o nosso melhor para influenciar vidas e ganhar vidas para Jesus. Aleluia, Senhor. Vai ser difícil cantar, mas... Gente, é porque é música ao vivo, né? Quando tem instrumentos assim. Glória a Deus por isso. Amém. Vive
amar, pois minha vida transformou. Eu novo sou. Declare, seu amor perfeito em mim não me deixará voltar atrás. Eu novo sou. Sempre vou te amar, pois minha vida transformou. Eu novo sou. O teu amor encontrou e mudou minha vida, tudo em minha vida, e eu jamais vou voltar atrás. O teu amor encontrou e mudou minha vida, tudo em minha vida, e eu jamais vou voltar atrás. O teu amor encontrou e mudou minha vida, tudo em minha vida, e eu jamais vou voltar atrás. Não, não, não. O teu amor encontrou e mudou minha vida, tudo em minha vida, e eu jamais vou voltar atrás. Nós não vamos voltar atrás, amém? Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Tu és o Rei, Senhor. Tu és o Rei das nossas vidas, Senhor. Tu és o Rei desta igreja. Tu és o Rei dos reis. Aleluias. Let the King of my heart be the mountain where I run, the fountain I drink from. Whoa, He is my song. Let the King of my heart be the fountain where I hide, the shadow of my life. Whoa, He is my song. Let the King of my heart be the wind inside my sails, the anchor in the waves. Whoa, He is my song. Let the King of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life. Whoa, He is my song. 'Cause you are good, you're good. Whoa, you are good, you're good. Whoa, let the King of my heart be the wind inside my sails, the anchor in the waves. Whoa, He is my song. Let the King of my heart
never gonna let me down. 'Cause you are good, you're good. Whoa, you are good, you're good. Whoa. Aleluia. Oh, Espírito Santo, não há nada melhor que a tua presença. Aleluia, enche cada coração aqui nesta manhã. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei
atmosphere. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Aleluia. Os irmãos podem se assentar, amém? E que Deus continue usando cada um de vocês. E que, de acordo com a velocidade e a dinâmica que o inimigo usa o mundo, que Deus venha usar vocês ainda com a velocidade mais rápida, amém? Aleluias. Eu creio que não temos ninguém, nenhum visitante aqui nessa manhã. Todos já são de casa, amém? E nesse mesmo espírito de louvor e adoração, que a igreja venha deixar o Espírito Santo livre para fluir na vida de cada um de vocês, amém? Deus tem uma palavra maravilhosa para essa manhã. E eu creio que cada um vai sair daqui transbordando de alegria no Senhor, amém? Eu convido a diaconisa Valéria com um momento de dízimos e ofertas. Logo em seguida ela vai estar orando pelas crianças e pelo pregador de manhã, amém? Jesus. Glória a Deus. A paz, Senhor, igreja. Aí, irmãos, abram vossas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 10, versículo 38. Todos encontraram? Ainda não? Diz assim a palavra do Senhor, que o sacerdote, aqui é Neemias, quando diz, e que o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando os levitas recebessem os dízimos, e que os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, à câmara da casa do tesouro. Casa do tesouro, onde nós mais ouvimos falar sobre casa do tesouro, no livro de Malaquias 3:10, a qual diz que todos tragam os seus dízimos para que não falte mantimento à minha casa. E também lá em Lucas 21. Vamos ver, Lucas 21. A oferta da viúva pobre. E diz assim, e olhando ele viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. Amados, onde é a casa do tesouro? É onde nós estamos agora, a casa do Senhor. Quem é o dono do tesouro? Deus. Ele é o dono do ouro e da prata. Nós estamos no lugar mais apropriado do mundo para estar. Nós estamos na casa do tesouro, onde tudo nos é dado, porque nós estamos no reino do Senhor. Quando ele diz a casa do tesouro, tudo que você precisa, que eu preciso, está com o Senhor. Essa viúva que lançou as moedinhas, ela sabia disso. Ela colocou na arca do tesouro. Muitos dizem, é do Velho Testamento. Mas quem é que supre as nossas necessidades hoje? É o Senhor. Amados, quando trouxerem a casa do tesouro, devolverem os seus dízimos, trouxerem as suas ofertas, venham alegres, porque com certeza o Senhor tem como retribuir a cada um de nós, na medida com o amor que nós entregamos a Ele.
não é financeiramente, mas com amor. Amém, amados? Senhor Deus e Pai, eis aqui os teus filhos, Pai, nesta manhã, Senhor, te adoraram agora há pouco, Senhor, te louvaram, Senhor, porque para isso fomos chamados, para te louvar. E eu peço, Senhor, abençoe a cada um dos teus filhos, Pai, nesta manhã, Pai. Senhor, abençoe o fruto do trabalho de cada um, Pai, porque estão aqui, Senhor, para devolver o que é teu, Senhor, e ofertar na tua casa, porque o Senhor diz para nós nunca nos apresentarmos nos teus átrios com as mãos vazias, porque o Senhor jamais nos despede de mãos vazias. Amém, amados? Vocês estão com a oportunidade. Amém? Vamos estar orando para as crianças. Irmão Davi? Irmão Davi? Vamos orar pelas crianças. Tá? Senhor Jesus, abençoa cada coleguinha meu que foi a casa de Senhor para aprender um pouquinho de Senhor, para abençoar as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Amém, Jesus. Convido a pregadora dessa manhã. Jesus me assogra como uma intérprete de criança, amados. Senhor Paracleto, bendito Deus. E a criança Paracleto. Né? Vamos orar aqui, amados, pela pregadora desta manhã. Eu convido você que se coloque de pé, estenda as vossas mãos. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e eterno Pai, te adoramos nesta manhã, Senhor. Eu sei que o Senhor tem uma palavra a falar a cada coração, ó Deus. E assim como o Senhor, ó Deus amado, tem colocado sobre o meu coração, Senhor meu Deus, o desejo de a cada dia, Senhor Deus, ó Senhor, fazer com que os cultos sejam, ó Deus, direcionados por Ti, ó Pai. Senhor, assim nós pedimos toda a oração, que não seja o pastor, que não seja a pastora, que não seja o obreiro, mas que seja o Senhor conduzindo, Pai. E eu creio que este culto está sendo conduzido por Ti, ó Pai. Abençoa a Tua filha, tira todo o nervosismo, ó Pai. Que ela possa ser usada grandemente, Senhor, nas Tuas mãos, em nome de Jesus, assim nós Te pedimos e Te adoramos para todos sempre. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. A igreja pode se assentar. Para os irmãos que não vieram no culto de ontem, no culto dos jovens, hoje o culto dos jovens veio até os irmãos. Literalmente. Hoje nós vamos fazer 2 leituras. A primeira leitura vai ser Salmo de número 137. Todos encontraram? Amém? Diz assim: Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos
algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se-me a língua ao paladar, e me não lembrar de ti, se eu não me lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai-a até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Agora nós vamos ler o livro de Daniel, capítulo 1. Hoje eu vou ler menos, tá bom, irmãos? Capítulo 1 do livro de Daniel, diz assim, no primeiro versículo: No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Somente até aqui. Irmãos, eu quero falar hoje sobre como ser fiel a Deus em tempos difíceis. Nós lemos aqui no Salmo 137 o sofrimento do povo que foi cativo para a Babilônia. Ele é um salmo pós-babilônico e relata o que o povo sentiu naquela época em que eles foram cativos. Nabucodonosor invadiu Babilônia, sitiou Babilônia e levou o povo cativo. Foi assim uma tragédia terrível que aconteceu naquela época. A cidade foi totalmente arrasada, as crianças foram pisoteadas, os jovens e os velhos e os adultos, todos foram mortos. Aqueles que que tentavam fugir eram mortos à espada. E Nabucodonosor levou o povo que restou e acabou com a cidade, arrasou com tudo, e levou também alguns utensílios do templo, que eram usados naquela época para fazer o culto deles dentro do templo, né? Eles usavam alguns utensílios. E aqui conta qual foi o sentimento deles de quando aquilo aconteceu. Hoje nós vemos as tragédias nos dias de hoje, né? Ninguém está livre das tragédias. Elas vêm independente da classe social, independente da idade. Todos nós podemos sofrer na nossa vida tragédias, dores,
e coisas que nos abalam, né? Só que eu vejo que essas tragédias, elas têm duas finalidades. Ou é um curso natural da vida, porque acontece, ou é o Senhor querendo nos ensinar alguma coisa. É o Senhor tratando conosco. Porque lá em Jeremias diz assim: do que se queixa o homem a não ser dos seus próprios pecados? Muitas vezes nós pecamos, andamos por caminhos tortuosos, por caminhos que nos levam distante do Senhor, que nos afastam de Deus, saímos do centro da vontade do Senhor e de repente começa a acontecer as coisas. O casamento desaba, o filho se perde, alguém morre. É porque Deus é ruim? Não, não é porque Deus é ruim. É porque muitas vezes nós escolhemos os caminhos tortos. Nós escolhemos nos afastar da presença do Senhor. Não quer dizer que aqueles que estão na presença do Senhor não sofrem. Só que muitas vezes sofrem por amor a Cristo. Sofrem por não negar a Deus, por ser fiel. Nós estamos num mundo onde tem sofrimento, né? Nós não estamos livres de sofrimento. A diferença é que quando nós escolhemos estar com o Senhor, Ele passa conosco. Ele nos sustenta, Ele nos ajuda. E nós conseguimos vencer. Agora, muitos daqueles que estão longe do Senhor, eles talvez não vençam. Se afundam, se acabam, não conseguem mais se levantar. E aqui nós vemos, nesse Salmo 137, eles relatando a profunda dor que eles sentiam de terem sido levados cativos, de terem tido a sua pátria arrasada, destruída. Eles perderam a sua pátria, eles perderam a sua família, as suas casas. Eles perderam tudo que eles tinham. E aqui fala que eles se sentavam às margens dos rios. Todos, né? Eles falam nós, todos se sentavam e eles ficavam lembrando de Sião, lembrando de Jerusalém. E mostra a dor profunda que eles sentiam no coração de terem sofrido aquele mal. Só que quando você decorrer o Salmo, você percebe que mesmo sentindo aquela dor, mesmo sentindo aquela tristeza profunda, eles não se lembravam de Deus nesse momento aqui. Eles se lembravam da terra. Eles se lembravam de como era bom viver lá na terra deles. Eles se lembravam de como era bom adorar a Deus lá no santuário deles com as coisas. Porque quando eles cultuavam a Deus no templo, eles estavam cultuando a Deus de uma forma mística. Eles deixaram de colocar Deus como o centro e começaram a adorar as coisas que haviam no templo. E se vocês forem estudar esse tempo de cativeiro do povo, tudo foi correção do Senhor, porque eles se afastaram do Senhor, se afastaram do Criador. Deus deixou de ser o centro. Eles se esqueceram que Deus era o poder e começaram a colocar a sua fé nas coisas que eles tinham, nas coisas do templo. E aqui fala, por exemplo, no Salmo, no versículo de número 5 do Salmo, diz assim: se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão. Mesmo em meio de sofrimento, eles não se lembraram de Deus. Eles se lembravam das coisas, da vida que eles tinham lá. E se você continuar decorrendo, por exemplo, no Salmo número 8, no versículo número 8 do Salmo, diz assim: filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago. Ou seja, ao invés deles se arrependerem e olharem para si próprios e ver que eles estavam errados por ter deixado Deus de lado e se apegarem às coisas do templo, a se afastarem do Senhor, eles começaram a nutrir dentro do coração deles um sentimento de vingança, amargura. Eles desejavam que alguém viesse e fizesse com eles o mesmo que foi feito com eles. Eles queriam pagar o mal com o mal. Eles estavam longe de Deus, muito longe, porque esse não é o nosso Deus. A Bíblia nos ensina que nós não devemos pagar o mal com o mal. A Bíblia nos ensina que nós devemos orar por aquele que nos persegue. E esse era o contexto que vivia Daniel.
o contexto de todo o povo que foi levado vivia nessa situação. Agora, indo para o livro de Daniel novamente, Daniel ele estava no meio desse povo. Ele era dessa época. E aqui diz assim, que quando Nabucodonosor invadiu e Deus entregou, fala que foi o Senhor que lhes entregou nas mãos, foi uma permissão de Deus, o castigo e o cativeiro chegar até eles para que houvesse correção, porque Deus ele ama e ele corrige. Qual pai que não corrige o seu filho? Corrige porque ama, não corrige porque quer o mal. E o Senhor, em todo tempo, ele queria corrigir o seu povo. Porque você imagina você criar um filho e depois você ter o desprezo desse filho. Você depois vê que você não é mais amado por ele. E sim, ele coloca como prioridade da vida dele outras coisas que não é aquele que o criou, que o sustentou a vida toda, que o ensinou. Esse era o sentimento do Senhor. Então, o Senhor entregou nas mãos de Nabucodonosor aquele reino de Jerusalém e também os utensílios do templo. Foram entregues. Por quê? Porque o Senhor queria desmistificar a fé deles. Mostrar para eles que aqueles utensílios não era nada. Porque não é nada. A única coisa que é o grande eu sou. Ele é. O restante não é nada. E é isso que o Senhor queria mostrar para aquele povo. E no meio desse povo que se encontrava nessa dor, nessa amargura, nesse sentimento de vingança, encontrava-se este jovem Daniel. Daniel, ele tinha 17 anos aproximadamente quando foi levado cativo. A Bíblia diz que ele fazia parte da família real, ele era um jovem nobre. E Daniel, ele foi criado e educado na lei do Senhor. Ele teve uma base, né? Na base dele foi enxertado a palavra de Deus. Isso, o exemplo já começa aqui, hoje, na nossa casa. O que nós estamos enxertando na base dos nossos filhos? Porque é a base que sustenta a construção. Ninguém constrói nada pelo telhado. Todo mundo começa do alicerce, da base que sustenta a construção. Daniel foi criado na lei do Senhor. Foi ensinado para ele 3 coisas: oração, consagração e estudo da palavra do Senhor. Em todo o livro dele, você vai ver que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Ele tinha um contato íntimo com Deus. E hoje eu vejo isso na minha casa, por exemplo. Educar filhos é um desafio. Olha, é um desafio. Hoje eu fico pensando tudo que eu passei na minha vida e, assim, eu penso como é que vai ser, né? O Davi, por exemplo. Por enquanto, eu só tenho o Davi. Olha um exemplo que aconteceu. Nós, em casa, eu e o meu esposo, nós ensinamos para ele que Halloween não é de Deus. Né? Nós não aderimos a essa cultura. Nós vivemos num país onde isso faz parte da cultura, mas nós não aderimos a essa cultura. E nós ensinamos isso para ele. E eu bato firme em cima, entendeu? Tudo que é de Halloween, em casa, não entra. Não assiste, não fala. E ele chegou para mim outro dia da escola e falou assim: mamãe, eu estou muito bravo hoje. Falei: por quê, filho? Porque a minha professora começou a fazer uns desenhos de Halloween e eu falei para ela que Jesus não gosta de Halloween, que não é de Jesus Halloween. E ela não me obedeceu, ela continuou fazendo os desenhos do Halloween. Ela disse que tinha que fazer. Eu fiquei muito bravo. Eu peguei e expliquei para ele, eu falei: filho, é porque ela não sabe que Jesus não gosta, mas um dia ela vai saber. Mas você não pode se esquecer que Jesus não gosta. Amém? Tá bom, mamãe. Então, eu penso assim, que nós temos que enxertar isso na mente deles. Antes que o mundo enxerte outras coisas. Porque nós criamos os nossos filhos para ir embora. Os filhos não vão ficar conosco, né? Os filhos só pertencem a Deus. Deus tem um caminho para eles. E se a base não for sólida, eles não vão ficar sustentados, eles não vão ficar de pé. Eles vão cair um dia.
Mas se a base for sólida, mesmo que eles caiam, eles podem se reconstruir com Deus naquela base, porque a base é sólida, a base é forte. E isso aconteceu aqui com Daniel. Daniel tinha uma base sólida. Ele foi criado na lei do Senhor. E ele foi levado para uma terra amarga, uma nação cruel, um lugar onde ele não desejou estar. Uma cidade idólatra, uma nação idólatra, onde tinha de todas as perdições que vocês possam imaginar, que existe aqui hoje também, existiam lá. Outras culturas, outras religiões, eles aderiram ao ecumenismo. As pessoas eram tudo misturada, feiticeiro, com astrólogo, com satanista, e cada um adorava o que queria. E Nabucodonosor era tão idólatra que ele pegou os utensílios aqui, a Bíblia fala isso. Ele pegou os utensílios da casa de Deus e levou para o Deus dele. Porque eram os utensílios sagrados de todas as nações que ele arrasava, ele pegava as coisas valiosas e levava para o Deus em forma de adoração, em forma de agradecimento àquele Deus dele. Então, o reinado dele era um reino de idolatria, que é totalmente avesso do que o Senhor nos ensina. E aí nós vemos um jovem de 17 anos que foi levado cativo contra sua vontade para um lugar como esse. Ele perdeu tudo que ele tinha, ele perdeu os seus pais, ele perdeu a sua pátria, ele perdeu o direito da sua religião, ele não podia mais ir ao templo adorar a Deus, ele não podia mais ir à igreja, trazendo para os dias de hoje, ele não podia mais ter a liberdade de andar onde ele queria, de viver na sua pátria como nós podemos viver no Brasil. Porque aqui hoje nós somos imigrantes, nós podemos ter um pouquinho da noção. A diferença é que hoje nós estamos aqui porque nós queremos. Naquela época, ele foi obrigado naquele lugar. E mesmo nós vivendo aqui como queremos, nós somos imigrantes e ninguém vai mudar isso. Somos imigrantes. Pode rodar, no final é imigrante. E Daniel, ele foi levado para aquela terra contra a sua vontade e ele viu o povo sendo castigado por Deus. E Daniel, ele nem merecia esse castigo, porque ele era reto diante dos olhos do Senhor. Mas ele fazia parte daquele povo. Então o Senhor levanta esse jovem para fazer a diferença no meio de uma nação amarga, no meio de uma nação cruel, porque juntou a nação cruel da Babilônia com a nação amarga que veio do cativeiro, amarga do sofrimento. E aí diz aqui, no versículo 8, diz assim, ó, que Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Irmãos, hoje, o que nós precisamos para viver? Nós precisamos decidir. Nós decidimos o que nós queremos para a nossa vida. Ninguém nos obriga a nada. Eu decido se eu quero servir a Deus ou se eu quero servir ao mundo. Eu que decido isso. Ninguém vai decidir por mim. Daniel, ele resolveu firmemente no seu coração não se contaminar. Vamos ver por que motivos ele resolveu isso. Primeiro motivo, porque ele tinha uma base sólida. Ele tinha um contato íntimo com Deus. Ele vivia em oração, em consagração e em estudo. Primeira diferença que faz na nossa vida. Nós conseguimos perceber em meio de muitas pessoas aqueles que servem verdadeiramente a Deus. Porque não se pode colocar uma lâmpada acesa debaixo de uma mesa, não é assim que diz lá na parábola? Ninguém coloca uma candeia acesa debaixo da mesa, ninguém esconde a luz. Porque a luz é luz. Onde tem luz não tem escuridão. Ela é o oposto. Então, quando nós decidimos o nosso coração firmemente a não se contaminar, decidimos firmemente a servir a Deus em primeiro lugar, a colocar a Deus em primeiro lugar na nossa vida, todos vão ver isso. Onde formos, vão ver, vão saber. Ele é diferente. Ele não é igual aos outros. Todos vão ver. Outro motivo. Todas aquelas bebidas e comidas que eram servidos no palácio eram consagradas a ídolos. Daniel, ele tinha tanta intimidade com Deus que ele conseguia ver isso. Que
se a terra era uma terra idólatra, se a nação era idólatra, o rei era um idólatra, tudo que ele tinha naquela nação era consagrada aos demônios, porque atrás dos ídolos estão os demônios. Os ídolos em si não são nada, mas por trás deles há um mal terrível. Então, ele conseguiu ver que todas aquelas comidas eram consagradas e ele decidiu não se contaminar, ele decidiu não fazer parte daquilo. Porque se eu sirvo a Deus, eu não posso servir a dois senhores. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo a outro Deus, a outros deuses. Então ele decidiu no seu coração a não se contaminar. Irmãos, isso acontece hoje não só com as comidas, com comidas também. Por exemplo, quando vocês veem, por exemplo, nas igrejas de outras denominações, que eles fazem festas, por exemplo, festa junina numa igreja católica, por exemplo. A comida que é oferecida naquela festa é consagrada aos santos daquela igreja, porque nós sabemos que a igreja ela serve aqueles santos. Se eu vou numa festa, vamos supor, budista, eu sei que naquela festa a comida está sendo oferecida ao Buda. Então, eu não tenho que me misturar com essas coisas. Trocando a comida, se eu vou a um lugar do mundo, eu sei que aquilo lá é inimizade para Deus, porque eu não sei quem é o dono daquele lugar serve. Ele pode servir a um Deus estranho, e ele vai consagrar aquilo tudo ao Deus dele. E todos aqueles que estão ali estão fazendo parte da mesa do Deus dele. Se eu, por exemplo, sigo um artista do mundo, eu não sei a que Deus aquele artista serve. E se ele serve a um Deus que não é o meu, porque se ele está no mundo, se ele canta a música do mundo, ele não serve meu Deus. O que vai acontecer? Eu não sei se um dia ele consagrou a vida dele ou o sucesso dele a um Deus estranho. E se eu estou lá, eu estou fazendo parte. Ou seja, eu vivo no mundo, o mundo que Deus criou, o mundo é de Deus, mas o mundo está no maligno. As coisas do mundo estão no maligno. Então, eu não posso me misturar. Eu tenho que ser separada. Porque eu decidi no meu coração firmemente seguir ao Senhor. Eu vou falar uma coisa que eu falei ontem e vou repetir hoje. Quando nós aceitamos Jesus e nós nascemos de novo, e nós morremos para o mundo e vivemos para Cristo, o nosso DNA ele tem que ser trocado. DNA é a nossa informação genética. Em qualquer lugar do mundo onde nós formos, a nossa informação genética ela não pode ser alterada. Eu sou eu aqui, eu sou eu no Brasil, eu sou eu na África, eu sou eu no Japão, em qualquer lugar eu sou eu. Eu não vou mudar, não vou deixar de ser eu. Pessoa física, estou dizendo. E de forma espiritual, eu morri e nasci de novo. O meu DNA mudou. Meu DNA agora é Cristo. Então, eu tenho que ser Cristo aqui, tenho que ser Cristo em qualquer lugar do mundo. Onde eu for, eu tenho que ser Cristo. O mundo, ele não pode me influenciar. O exemplo de Daniel nos mostra que não é o lugar que muda você. É você que muda o lugar. Que não é as circunstâncias que vão mudar você. É você que faz as circunstâncias. Porque Daniel, ele também sofreu tudo que o povo sofreu. Ele também perdeu tudo. Ele também teve tristeza. Mas ele decidiu no seu coração fazer a diferença. Ele decidiu no seu coração não se contaminar. Ele decidiu no seu coração, falou, não, se eu estou aqui agora, eu vou fazer a diferença. Eu vou servir a Deus aqui, neste lugar, no meio deste povo. Não vou me contaminar, não vou me misturar com eles. O óleo não mistura com a água. Se vocês colocarem óleo e água, fica separado. Eles ficam juntos, no mesmo recipiente, mas separados. E o que nos separa do mundo? É a nossa decisão de servir a Cristo. Porque ninguém faz nada por mim, eu faço sozinha. Eu escolho sozinha, eu decido sozinha. Eu decido me casar. Eu decido ir numa loja e comprar alguma coisa. Ninguém faz isso por mim.
Então eu decido servir a Cristo e pronto. Não interessa o que as pessoas falam, não interessa o que as pessoas dizem. Daniel, por ter uma base sólida e um contato íntimo com Deus, ele tinha sabedoria. Se nós decidimos no nosso coração a servir firmemente a Deus, nós temos sabedoria do Senhor. Porque o Senhor, ele olha para aqueles, Deus busca, a palavra do Senhor diz que ele está em busca dos verdadeiros adoradores. Então, os olhos dele estão fitos naqueles que tomam a decisão de servir a Deus em todo o tempo. Sempre vai estar fitos ali, ó. Ele não perde você de mira. Você pode, o Salmo diz assim, ó, que você pode ir no mais profundo, você pode subir no céu mais alto, você pode se esconder em qualquer lugar, os olhos do Senhor nunca se apartarão de ti. Em nenhum lugar da terra, nem do céu e nem do inferno. O Senhor sempre vai estar te vendo. Sempre Ele vai estar de olho em você, porque Ele vê todas as coisas. E por Ele ter essa intimidade com Deus, Ele tinha sabedoria. Nós vemos isso quando Ele pede para o chefe dos eunucos e para o cozinheiro para que não deixasse ele comer aquela comida. Ele pede, ele negocia, ele faz uma proposta. Porque o homem, o chefe, ele fala assim, mas eu não posso fazer isso, porque senão o rei acaba com a minha vida. Eu vou ser decepado, porque ele ordenou. Nabucodonosor era a autoridade máxima. Não existia outra autoridade. Então, se ele ordenou, tinha que ser cumprido. Então, o que ele faz? Ele tem uma estratégia, ele age de sabedoria. Ele vai lá e negocia com ele, fala assim, olha, se você não me der essa comida e você me der aquela comida, faz um teste por 10 dias. Se eu não ficar bonitinho, aí você troca. E você me dá a comida do rei que eu vou comer. Mas se eu permanecer bonito, forte, como o rei queria que eles fossem, aí você continua me dando aquela comida que eu quero. E o chefe aceita, porque o Senhor concedeu misericórdia a Daniel diante dele. E é assim Deus que faz conosco. Quando nós agimos de sabedoria, nós conseguimos aquilo que queremos quando é a vontade de Deus, claro, sempre segundo a vontade de Deus. Nós sempre alcançamos. Que qual filho que pede pão ao pai e ele lhe dá pedra? Não existe, o Senhor sempre vai nos dar aquilo que nós queremos. Pode não ser no nosso tempo, pode não ser do nosso jeito, mas vamos ter, sempre. E ainda mais num propósito como esse, que era um propósito para honrar o Deus dele, em uma terra desconhecida onde ninguém conhecia o seu Deus. Como Deus não ia ouvir Daniel naquela circunstância? E assim aconteceu na vida de Daniel. Daniel foi sábio, ele não fechou portas, ele construiu pontes. Muitas vezes nós fechamos portas porque não temos sabedoria. Ao invés de termos estratégias de Deus, ao invés de negociarmos da forma com que Deus nos ensina, nós às vezes somos ignorantes, somos orgulhosos às vezes e arrogantes. E ao invés de construir pontes, nós fechamos as portas. Isso é sabedoria. É assim que o Senhor quer que nós sejamos. A diferença é essa. É ter sucesso em tudo, de maneira sábia, de maneira sadia. E assim foi que Daniel negociou com aquele homem. E ele concedeu, Deus concedeu a ele a misericórdia e ele conseguiu o favor. Então nós conseguimos ver que Daniel, ele conseguiu ser fiel a Deus em tempos difíceis. Em tempos onde todo o seu povo chorava, se lamentava e murmurava, Daniel fez ao contrário. E o povo, ao invés de olhar para o exemplo de Daniel, porque Daniel era um jovem conhecido na sua pátria, ele fazia parte da nobreza, da realeza, todos conheciam, sabiam quem era aquele jovem. E ele era um exemplo na sua pátria e naquela pátria estranha. Mas o povo não olhou para ele para ver o exemplo dele. O povo continuou na sua amargura. Muitas vezes nós não conseguimos prosseguir porque nós vivemos do passado. Pensa bem uma coisa. Por exemplo, hoje, às vezes nós estamos assim, tristes ou deprimidos, ou às vezes não está no dia bom, né? Acordou mal. E às vezes a gente não consegue se alegrar
por uma bênção que nós recebemos no passado. Nós nos esquecemos daquela bênção que aconteceu no passado. Naquele momento que nós somos felizes, que nós somos alegres. Nossa, é mesmo, naquele dia Deus me fez isso, né? Deus me concedeu tal coisa. Quando a gente está triste, está nervoso, está depressivo, a gente não consegue se lembrar daquela bênção e ficar feliz, e acabar com aquele sentimento momentâneo. Então, por que hoje nós vamos deixar as mágoas do passado, porque hoje nós vamos deixar as coisas passadas contaminar o nosso presente? O passado passou, acabou, não volta mais. Acabou. Nós temos que viver o presente e o futuro, um futuro com Deus. É isso que nós temos que almejar. Esquecer a mágoa, esquecer o erro, esquecer o que passou. Às vezes as pessoas não se perdoam por um erro. Errou, pediu perdão, acabou. Deus já não se lembra mais daquilo. Então, por que eu vou me lembrar? O povo estava naquele lugar, eles deviam fazer a diferença. Eles deviam ser alegres com o seu Deus. Se lembrar de Deus e falava, não, mas nós temos um Deus. Vamos cantar, vamos orar para Ele mudar a nossa situação. Pois eles não fizeram isso, eles continuaram na amargura. Deixaram o seu coração se contaminar. E Daniel foi fiel nesse tempo difícil. Agora nós vamos olhar um outro contexto. Daniel, ele foi levado cativo como se, por exemplo, vamos dar um exemplo daqui, né? Se nós estamos aqui. Por exemplo, nós viemos cativos do Brasil para cá. E estamos lá como que chama a Casa Blanca? Em Washington, como é que chama? Isso aí, nós estamos lá. Preso, comendo a comida do Trump. Imagina só. E aí o Trump escolhe alguns de nós, né, os jovens, para estudar na Harvard. Imagina, tudo grátis, free, né? Boca livre, comer do melhor, beber do melhor, vestir do melhor, andar no melhor. O que poderia acontecer comigo se eu não tivesse uma base firme? Eu poderia me contaminar. Eu poderia aderir à idolatria daquele reino. Daniel foi levado para um lugar como esse. A Babilônia era o melhor lugar do mundo, era a nação mais poderosa do mundo. Quem que não queria estar lá, fazer parte do reino? Qualquer um almejaria isso. Viver num lugar como aquele. Imagina assistir o rei ia te ouvir. Daniel foi levado para um curso intensivo de 3 anos. Ele tinha só que estudar, era a única obrigação dele. Ele tinha que estudar, aprender toda a cultura da Babilônia, aprender tudo aquilo que o rei queria, para que ele fosse instrumento depois para converter os outros, que ainda não seriam convertidos. Ele foi usado como instrumento para fazer parte do seu exército. Um exército de lavagem cerebral. Um exército que ia convencer a todos daquela, como que eu posso dizer, daquela idolatria, daquela ciência. Então, por que Nabucodonosor escolheu os jovens mais sábios e mais cultos? Para usar em favor dele, que ele era um estrategista, ele tinha uma visão de águia. Ele queria dominar o mundo. E ele estava conseguindo dominar. Então, ele pega Daniel e os seus amigos, que a Bíblia relata, e separa para um curso de 3 anos. Durante 3 anos, eles eram separados para aprender tudo sobre a Babilônia. Daniel aprendeu tudo sobre a Babilônia. Aprendeu. Mas ele não esqueceu a base dele. Ele não esqueceu o Deus dele. Ele não esqueceu aquilo que o Senhor o ensinou. Ele foi estrategista. Não foi sábio. Quando ele foi apresentado diante do rei, esses 4 jovens, eles foram encontrados 10 vezes mais sábios do que os sábios que lá existiam. Por quê? Porque Deus agregou sobre eles essa sabedoria diante do propósito, diante da firmeza, diante da decisão de servir a Deus. Foi por isso que ele foi honrado, porque ele colocou Deus em primeiro lugar. Ele deu o jeitinho brasileiro, ele deu o jeitinho lá.
Eu tô aqui, mas eu tenho que dar o meu jeitinho de servir o meu Deus aqui. Eu tenho que dar o meu jeitinho de não me contaminar. E Daniel, com certeza, ele ouviu alguém dizendo para ele que aquilo era uma besteira. Que ele devia, então, já que ele estava lá, aderir aos costumes da Babilônia. Não se sabe quando isso vai acabar mesmo. Quem que vai derrubar Nabucodonosor? Como que isso vai se acabar? É melhor entrar na dança, tá tocando, vamos dançar. Não é? Mas a verdade é que nós não devemos dançar tudo que se toca. Eu não sou obrigada a dançar a música que está tocando. Eu sou obrigada a dançar para o meu Deus. Em qualquer lugar onde eu estiver no mundo, eu sou cristã e eu vou permanecer cristã. Em qualquer lugar. Isso é caráter. É um caráter cristão. Você tem que defender o seu Deus. Se você aceitou a Jesus, se você reconhece Ele como seu único e suficiente Salvador, você tem que viver para Ele. Tudo é para Deus, tudo vem de Deus. E tudo volta para Ele, nós voltaremos para Ele. E devemos resistir às coisas do mundo, não se contaminar. Aceitou Jesus, acabou o mundo, acabou as coisas do mundo. Gente, isso é uma opção de vida. Isso é uma opção. É um estilo de vida. Entendeu? Eu escolhi ser salvo, então a minha opção de vida mudou. Agora eu vivo para Cristo. E não é porque eu vivo para Cristo que eu virei uma quadrada, que eu não posso mais fazer nada. Claro que não, gente. Meu Deus, o Senhor nos deu todas as coisas para que nós venhamos a desfrutar. O Senhor nos construiu um mundo lindo para nós desfrutarmos. Basta desfrutar com sabedoria. Basta escolher não se contaminar. Eu posso escolher o que eu como. Quando eu estava gorda, que agora eu estou gordinha, né? Quando eu estava gorda, eu escolhia comer até acabar. Tinha um doce, enquanto não acabava, eu não parava de comer. Agora eu como um pedacinho. Eu escolho. Sou eu que escolho. Entendeu? Ninguém vai escolher por mim. E Daniel, ele nos mostra que é possível você ser fiel a Deus em tempos difíceis. É possível você ser fiel a Deus em meio às circunstâncias. A minha fé, ela não pode ser circunstancial. Eu não posso ter fé em Deus porque eu estou bem, está tudo ótimo. Aí, se de repente acomete alguma coisa sobre a minha vida, eu deixo de ter fé em Deus. Não, gente, a fé tem que ser inabalável. Nós temos que adorar a Deus em qualquer circunstância. Mesmo diante das lutas, o que Ele nos ensina nas lutas? A cantar. Sabe por quê? Porque Ele já sabe o final. Ele já sabe o final. Vai ter vitória. Não sei como, mas vai ter. Então, o que Ele nos ensina? Cante. Cante. Alegrem-se. Porque eu faço tudo, é isso que ele está dizendo. Eu faço tudo o que eu quiser, minha filha. Não chora, canta. Canta porque o final é feliz. Porque você vai chegar lá. É isso que o Senhor está nos mostrando. E com Daniel, ele nos mostra isso. Daniel foi fiel a Deus diante das oportunidades que ele teve. Ele teve grandes oportunidades. E ele chegou ao topo. A Bíblia diz assim que Daniel foi nomeado governador da província da Babilônia aos 20 anos. Gente, imagina, ele foi levado com 17. Ao cabo dos 3 anos de estudo, ele foi nomeado governador. Ele chegou ao topo jovem e sem transigir. Sem pecar, sem negar a Deus. Ele alcançou o sucesso sem entrar no jogo do Nabucodonosor. A Bíblia diz que ele reinou junto. Ele foi governador por 70 anos. Ele fez parte do governo de Nabucodonosor. A Babilônia caiu e ele permaneceu de pé. Porque depois que acabou Nabucodonosor, que a Babilônia caiu, ele ainda foi primeiro-ministro no governo de Ciro, após 70 anos. Daniel é um exemplo de que não é o ambiente que nos faz. É você que faz o ambiente. É você que escolhe. Aqui nós estamos numa terra de muitas oportunidades.
Aqui nós temos oportunidade de ganhar dinheiro fácil, tanto para homens quanto para mulheres. Aqui é o lugar onde, se você quiser, você enriquece. Você fica rico, porque tem oportunidade. Só que você pode alcançar o seu desejo, o seu almejo, sem transigir. Porque Daniel alcançou. Por que eu não posso alcançar? Qual que é a receita? Qual que é o segredo? É a decisão de servir a Deus. Você decide firmemente no seu coração a não se contaminar, e o Senhor, Ele faz o teu caminho. E Ele concede a você aquilo que você deseja. Sendo fiel. Amém? Então, o que eu quero deixar para os irmãos esta manhã são 3 receitas básicas. Decide no teu coração, primeiramente, decide no teu coração firmemente seguir ao Senhor. Aí você ora muito. 3 vezes, 4 vezes, ora em todo o tempo. Todo o tempo. Mantenha o seu pensamento com Deus. Mantenha a sua mente ligada ao Senhor todo o tempo. Porque quando você decide habitar no reino do Senhor, quando você decide colocar o Senhor como primeiro lugar na sua vida, as coisas ruins, elas não se achegam. Elas ficam meio de longe. Você vê, mira, mas não toca. Ela não atinge você. A Bíblia não diz que o inimigo está ao nosso derredor? É assim. As coisas, elas ficam ao derredor. Quando você tem o seu pensamento ligado com o Senhor, quando você, antes de tudo que você vai fazer, você apresenta a Deus. Quando você coloca o Senhor em primeiro lugar, o Senhor mantém o inimigo ao derredor. Ele só pode te atingir se você der lugar. Se você der ocasião. A Bíblia não fala isso para nós? Que o que nos separa do Senhor? O pecado. O pecado é o que nos separa do Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus, a não ser o pecado. E eu escolho se eu peco ou não, ok? Então eu vou escolher estar com Deus ou não estar com Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele se consagrou. Isso era uma consagração. Esse jejum da comida do rei, ele resolveu comer legumes e não beber do vinho, era uma consagração que ele estava fazendo ao Deus dele. Nós devemos nos consagrar a Deus. Nós devemos tirar aquilo que nos faz mal. Tudo aquilo que é demasiado, tudo aquilo que é excesso, não é de Deus. Tudo. Desde comida, a bebida, a costumes, a coisas. Compra demais, não é de Deus. Velhos costumes, não é de Deus. Compra demais já mexeu com nós, né? Ai, Deus. Fala que coisa mais gostosa você ir comprar alguma coisa. Ai, meu Deus. Comprar um sapato, fala. Ai, vou sair hoje, vou comprar uma roupa nova, que delícia. Ai, vou comprar um carro novo, quero trocar meu carro. Ai, vou trocar agora. Gente, não é pecado isso, viu? Eu tô brincando. Deus, ele tem para nós o melhor da terra, né? A Bíblia diz que nós vamos comer o melhor de Deus. Ele tem o melhor. Não é pecado prosperar. Mas eu estou dizendo assim, que a compra excessiva é o pecado, a comida excessiva é um pecado, a língua excessiva é um pecado, né? Falar demais é pecado. Entendeu? Olhar demais para a vida do próximo é pecado. Tudo que é excessivo é pecado. Nós não somos santos, ninguém é santo. Você acha que de vez em quando a gente dá uma olhadinha? De vez em quando não passa um pensamentozinho assim, tipo, aquela irmã... Repreende. Não, Deus, não é da minha conta não, perdoa, o problema é dela. Deus cuida da vida dela e cuida da minha também. Não cuida dela, mas não desampara eu. Não é verdade? É assim. Então, irmãos, tudo que é excessivo é demais para o Senhor. É pecado, está errado. Se você estiver num ambiente, você entrou num ambiente assim, onde tem pessoas que não são convertidas. Se você não fizer a diferença nesse ambiente, alguma coisa está errada. É porque Cristo não é primazia na sua vida. Se eles não conseguirem ver que você é diferente, está errado.
pode ver que isso está errado. Se eles te igualarem ao nível deles, se eles compararem você com eles, está errado. Não é de Deus. Tem que mudar. E há tempo de mudar. Enquanto a gente tiver fôlego de vida, enquanto Jesus não voltar, tudo é possível. Nós podemos mudar. A misericórdia do Senhor, ela se renova todas as manhãs. Então, todos os dias eu posso mudar alguma coisa. Eu posso lutar contra alguma coisa. Todos os dias. Outro dia, eu era viciada em novela, né? No Brasil. Eu era tão viciada que eu faltava da faculdade e perdia até prova para ver o Clone. Quando ia ter alguma coisa do Clone, da Jade, meu Deus, eu enlouquecia. Não, hoje eu não posso ir para a faculdade, eu tenho que ver a Jade e o Clone. Tem que assistir. E eu mudei isso. E às vezes eu falo para vocês que os velhos costumes às vezes querem voltar. Ano passado a minha sogra estava em casa. E aí, como minha sogra, ela não assiste nada em inglês, mas ela fala espanhol, porque ela é da Argentina, né? Nós começamos a procurar algumas coisinhas para ela, assim, em espanhol, e encontramos uma novela, a Teresa. Menino do céu, Jesus. Eu queria todo dia assistir a Teresa. Eu vinha para a igreja, eu saía com o Juliano fazer visita, quando eu chegava, Dona Lila, o que aconteceu na Teresa hoje? Porque ela ficava assistindo a Teresa. E aí o meu marido falou assim, olha só o que você está fazendo. Olha a velha entrando de novo. Graças a Deus acabou a Teresa. E isso acontece. Às vezes as velhas coisas, elas nos rodeiam. Elas nos sondam, ainda mais porque o inimigo, ele conhece a nossa vida desde que nós nascemos, conhece a nossa criação, conhece os nossos gostos, porque ele está ao redor vendo tudo, ele não é cego. Então, ele sabe aquilo que me atrai. Ele sabe aquilo que vai me fazer cair, que vai me fazer dar uma escorregadinha. Tem que ser um acidente, viu, irmãos? Pecado tem que ser acidente. Não pode ser constante. Se acontecer, não estou falando que aqui todo mundo é santo e que eu sou santa, não. Pode acontecer, mas tem que ser assim, um acidente. Não pode ser voluntário, não pode ser premeditado. Tem que ser assim, uma coisa que aconteceu, perdão, e acaba, esquece e não faz mais. Tem que ser desse jeito. Então, nós vemos aqui que Daniel é um exemplo de que não tem limites para Deus, não tem dificuldades para quando servimos a Deus. O Senhor sempre vai encontrar para nós um caminho no meio da tormenta. Em qualquer lugar que você estiver, passando por qualquer circunstância, vai ter um caminho por Deus naquele lugar. Vai ter um caminho, Deus vai dar uma solução. Vai ter um final feliz sempre com o Senhor. Sempre. A Bíblia diz que para todas as promessas do Senhor, Ele tem um sim. Para todas. Então, nós temos que aceitar isso e fazer por onde, né? Temos que fazer por onde chegar a este final, a este caminho. Não cair nas oportunidades do mundo, não transigir contra o nosso Deus. Quando nós honramos a Deus, o Senhor nos honra. Se a gente quer ser honrado um dia por Deus, nós não podemos ser infiéis nas pequenas e nas grandes coisas. Primeiro eu faço, depois eu recebo. É sempre assim. E ainda com Deus, às vezes acontece ao contrário. Às vezes o Senhor, Ele primeiro nos dá e depois a gente reconhece. E quantas coisas nós recebemos do Senhor e esquecemos de agradecer. Esquecemos de reconhecer que foi de Deus. E o amor dele, a misericórdia dele é tão grande que ele nos dá às vezes quando nós nem merecemos. Então, por que motivos não vamos ser fiel? Por que motivos não vamos colocar o Senhor em primeiro lugar? Não vamos fazer um esforço para agradar a Deus? Que nem deveria ser um esforço. Deveria ser uma obrigação. Aqui a gente vive uma vida muito corrida. É muito corrido o nosso dia aqui. Às vezes eu penso que tinha que ter 30 horas para dar tempo de fazer tudo. Às vezes eu deito na cama e eu falo, nossa, eu tinha que ter feito isso, eu tinha que ter feito aquilo, eu não fiz, não deu tempo.
Mas nesses dias corridos, Deus tem que ter em primeiro lugar. Deus tem que ser a primazia. A nossa irmã deu um testemunho sexta-feira do acidente de carro que ela sofreu. Eu vi o carro dela, ficou acabado, acabou. Se você olhar os airbags, como ficou, estourou todos os airbags e tudo. Se você olhar, você fala, morreram. Deve ter morrido todo mundo. Ela está aqui intacta. Quando ela saiu da casa dela de manhã, ela não imaginou que isso ia acontecer com ela. Quando a gente levanta de manhã, a gente não sabe o que vai acontecer no nosso dia. Nem sabemos se a nossa casa vai estar lá quando a gente voltar, porque ela pode pegar fogo, por exemplo. Ela pode vir um vento e acabar com tudo. Nós não sabemos. O dia de amanhã pertence a Deus. Então, para que não vamos nos apegar às coisas? Se tudo vem de Deus, tudo é para Ele. A única coisa que nós temos que fazer é acordar de manhã, orar a Deus, consagrar o nosso dia ao nosso Deus e agradecer a Ele por mais esse dia que nós acordamos aqui. Porque o resto Ele fará. Se tiver um acidente, você vai ter um livramento. Se acontecer um incêndio, ok, Ele te dá outra casa. O que é uma casa para Deus? Eu estou precisando de uma. Eu quero uma casa, Jesus. Então, nós temos que colocar o Senhor em primeiro lugar, como Daniel colocou em primeiro lugar. Em meio às circunstâncias, Daniel escolheu fazer a diferença. Escolheu não se contaminar e escolheu ser diferente daquilo tudo que o cenário estava propondo para ele. Ele não dançou aquela música. Ele fez a sua própria música em louvor ao seu Deus. Isso é possível para nós hoje. Amém? Eu quero pedir que a igreja se coloque de pé. Vamos orar a Deus agora. Vamos pedir para que o Senhor, Ele nos conceda sabedoria, Ele nos conceda força, porque hoje em dia, para você ser crente, você tem que ser forte. Você tem que ter firmeza para não negar o seu Deus diante das coisas, diante das pessoas, porque às vezes as pessoas zombam, as pessoas escarnecem. Então nós temos que ter firmeza para conseguir chegar. E eu vou encerrar como ontem, eu vou pedir as irmãs para cantarem, os irmãos para tocarem. Vamos terminar o culto adorando a Deus. Louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Oh, Deus querido, Pai amado, nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, e nós entregamos a nossa vida a Ti, Senhor. Ah, Deus querido, obrigada porque o Senhor nos escolheu a cada um de nós, Pai. Obrigada porque o Senhor nos marcou com a Tua presença, com o Teu Santo Espírito, com o selo do Senhor. Nós somos marcados por Ti, Senhor. Obrigada, Senhor, meu Pai querido, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo, Pai. Obrigada, Senhor, meu Deus querido, por esta oportunidade que nós temos de ter liberdade para louvar a Ti, Senhor. Para orar e saber que o Senhor nos ouve. Ah, Deus, eu te peço nesta manhã que o Senhor venha nos conceder, Senhor, a sabedoria que o Senhor concedeu a Daniel, Pai, em tempos difíceis, Pai. A sabedoria que o Senhor concedeu a este jovem, Pai querido. Para em tempos difíceis nós venhamos a te louvar, Senhor. Nós não venhamos a olhar para as circunstâncias e sim olhar para o Senhor. Ah, Deus, olhar para a Tua grandeza, Pai querido. Conceda essa sabedoria, Senhor, essa firmeza, essa convicção que o Senhor é Deus na nossa vida, independente do lugar, independente das circunstâncias. Senhor, nos dá força, Pai querido, para prosseguirmos contigo, Pai, e para que jamais nos desviemos, meu Deus. Pai, nos dá força, Senhor, meu Pai, para permanecermos firmes, Pai, em meio a tempestades, meu Deus querido, em meio, Senhor, a qualquer circunstância que possa se achegar à nossa vida, Pai. Em meio à dor, Senhor, meu Pai, em meio ao desprezo, Senhor, nos dá força, nos dá, Senhor, meu Pai querido, coragem e ousadia
dia para contaminar o nosso próximo com o teu amor, com a tua palavra, Senhor. Nos faz, Senhor, instrumentos, Pai, instrumentos do teu reino para levar a tua palavra, Senhor, meu Pai, para contagiar esta geração, Senhor, meu Deus. Ah, Pai querido, nos ensina, meu Deus, a andar, Senhor, segundo a tua vontade. Nos mantenha, Deus, no seio da tua vontade, Pai. Abençoa, Senhor, a cada um dos meus irmãos aqui presentes, Senhor. Que a tua bênção, a tua graça, a tua sabedoria, Senhor, meu Pai. Ah, Deus, esteja sobre cada um de nós. Que o teu Santo Espírito esteja em todo momento nos guiando, nos instruindo, nos consolando, Senhor. Nos enchendo, Senhor, da tua paz, Pai. Nos dá paz, meu Deus, muitas vezes em meio ao caos, Deus. A tua paz que excede todo entendimento, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a mantermos firmes, Pai, diante deste mundo, Senhor, que anda terrível, Senhor, meu Pai. Nos ensina, Senhor, a não nos contagiarmos, Pai querido, com as iguarias do mundo, Senhor, a não nos contaminarmos, Pai. Nos faça separados, meu Deus. Nos faça, Senhor, meu Pai, diferentes, Pai. Em nome de Jesus, porque nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Em nome de Jesus, nós declaramos isso nesta manhã, Pai. E nós agradecemos a Ti, Senhor, pelo Teu cuidado conosco, Senhor. Pela Tua providência diária, Senhor, meu Pai. Ah, Deus, pela nossa salvação, Senhor. Obrigada, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor. O desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aplauda ao Senhor, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, aí estão os informativos, segunda-feira, culto de oração. Eu não vou falar todos os informativos, mas nesse vídeo já está. Vamos orar pelo final do culto. Amém, queridos? Lembrando que na quarta-feira nós temos a intercessão. Venha para a intercessão às 7h30, ok? O evento é no dia 1º de novembro, dia 2 também vai ter o evento, que é a convenção de língua portuguesa. Nesses 2 dias vão estar pregando os bispos da Igreja de Deus, que são americanos. Nós vamos poder nos conectar com os americanos e com os hispanos nesse evento, e eu conto com vocês. Lembrando que no dia 1º é uma sexta-feira, nós não vamos ter culto na sexta-feira, então, por favor, nós vamos estar lá adorando a Deus. Se una conosco para essa adoração a Deus. Amém, amados? Mais alguma coisa? Ok. No sábado, amados, ensaio do coral. Amém, amados? As irmãs que participaram do coral agora para o EMED das mulheres, o evento das mulheres, vão permanecer com as mesmas irmãs para o ensaio do coral nesse sábado depois vai mandar no grupo, né? No sábado agora, amados, nós vamos ter, depois do ensaio das irmãs, eu acredito que lá pelas 9 e pouco, nós vamos, se você quiser, pode pegar as informações com o nosso irmão Daniel. Vai ser um evento que vai falar sobre a tribulação. Vai ser em uma igreja, eu não conheço, eu nunca fui, mas o irmão Daniel conhece. E eu creio assim que para aqueles que comemoram Halloween,
né? Nós vamos para esse evento, para justamente por isso. Convide o máximo de pessoas, se quiserem, para a gente ir para essa igreja para... É uma trilha, né? É uma trilha onde vai falar sobre, ou vai ter os eventos do Apocalipse, ok? Eu não tenho todas as informações, irmão Daniel, que tem. Hein? Mas aí para ver os eventos do Apocalipse, ok? Dia 22, o culto na casa do nosso irmão Augusto, em Alfareta. Ao pessoal que está lá pela região, por favor, convide aqueles que ainda não conhecem e não sabem que está tendo o culto em Alfareta. Qualquer dúvida, por favor, procure nosso irmão Augusto, que está lá na porta. Lembrando das pulseiras, nós estamos com o projeto Unidade Rosa, estamos junto com esse projeto, onde trabalha com mulheres que estão passando por quimioterapia, apoiando esse projeto, e eu ainda não tenho as informações acerca dessa pulseira, mas essa pulseira está sendo vendida para poder arrecadar o dinheiro para esse projeto, onde a igreja faz parte também. Inclusive, eu creio que a irmã Erli vai estar falando de um dia específico para essas mulheres que serão aqui também fortalecidas com uma palavra, ok? E muitas outras atividades vão ter aqui para essas mulheres que estão passando pela quimioterapia. Então, por favor, contribuam, amados. Comprem, é $2, é muito barato. Já leva todas as pulseiras. Eu já vou profetizar aqui, algum dos irmãos vai levar todas as pulseiras aqui. Amém? Oremos então, amados. Senhor Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse culto, Senhor, por esta manhã maravilhosa, Pai. Senhor, nós estamos no início de uma semana, Pai, e que possamos carregar conosco esta palavra no nosso coração, ó Deus, de ter posição diante da Babilônia, Pai. Mesmo que nós venhamos a estar neste mundo, nós não vamos nos contaminar com este mundo, Pai. Por isso, Senhor, que ao teu povo, Pai, que o Senhor esteja guardando, livrando de todo mal, protege os teus servos, ó Pai. Em nome de Jesus, assim eu te peço, Senhor, dá uma ótima semana, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, ó Deus. Amém. Levanta as tuas mãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do amigo Espírito Santo esteja com toda a igreja, e toda a igreja diga amém. Está encerrado, não esqueça de cumprimentar o teu irmão com a paz do Senhor.